Salve! Aqui é o Bjork, meu nome é Marcelo Bjork do Espírito Santo, ó que fita, eu tenho 44 anos e vamos pra essa troca de ideia. Cara, a diferença entre o Marcelo e o Bjork, né, tipo assim, o cara comum e o artista, eu acho que com o passar do tempo ela se torna cada vez menor, assim, ela diminui, né. A principal diferença é que o Bjork, ele fala, né, porque assim, as pessoas vê a gente fazendo um show pra uma plateia grande, ou gravando um clipe, viajando e tal, e acho que todo mundo é desenrolado pra caramba, e eu não sou. Eu sou um cara com extrema dificuldade de me expressar, extrema dificuldade de conversar, de falar as coisas. E a música, eu acho que foi inclusive um dos grandes fatores da música ter me sequestrado, assim, foi isso. Assim, lá eu conseguia falar, expressar e pôr pra fora e pensar e trazer aquele pensamento de uma forma pesada ali, de uma forma útil. E isso é uma grande diferença entre os dois, sem dúvida, assim. Acho que essa não vai diminuir nunca, assim. Eu acredito, assim, que o artista, ele é uma condição, assim, do ser, né? Então, tipo assim, quem é desde sempre, né? Porque o ser artista é a forma como você olha o mundo, como você olha a vida, né? Nem é tanto sobre o que faz, né? Então todo mundo tem dentro de si ali o seu artista. Mas eu acho que o momento que ele floresceu, talvez, que ele falou assim, pô, vou ocupar um espaço maior aqui na vida desse cara, né? O eu artístico e tal. Foi de fato quando eu conheci o rap, assim, tipo, eu me aproximei, né? A minha casa sempre foi uma casa muito musical, assim, meu pai tocava na noite, então sempre teve disco de vinil em casa, sempre teve música em casa. E eu sempre gostei de músicas, sempre curti música. Início da adolescência ali conheci rock, comecei gostando mais, primeiro rock, depois que eu conheci rap. Mas aí um dia, na classe, na escola, os caras do fundão, eu não era do fundão, eu sempre fui cara assim das primeiras fileiras, eu estudava, E eu vi os caras do fundão cantando uma letra de rap, assim. E aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não consigo explicar até hoje. Assim. Por quê? Porque a impressão que dava é que os caras estavam falando do meu bairro. Porque o que eles estavam cantando na letra era exatamente as coisas que eu via, que eu convivia. E eu senti uma identificação tão grande. Só que na época, não era igual hoje, né? Não tinha internet. Então assim, o que era aquilo? Eu nunca nem tinha ouvido falar a palavra rap. Eu não sabia que era um estilo de música. Eu vi que eram uns versos e que tinha um ritmo naquilo que eles estavam recitando, mas... E eu não tive como ter essa informação porque eu sempre fui muito tímido, eu não tive coragem de perguntar pros caras o que era isso que vocês fizeram. E eu lembro que eu fiquei uma semana com aquilo na minha cabeça sem saber o que era. Aí um dia, em casa, sintonizei numa rádio comunitária, assim, da Quebrada, e aí tocou a mesma música que os caras estavam cantando no fundo da classe lá do ônibus, da escola, perdão. Que, se não me engano, eu acho que foi Comando de MC, nos enganou, então se exploda, presidente, nos enganou. Isso é muito tempo atrás, né, mano? Foi em 1992, sei lá, por aí. Ali eu acho que foi uma parada assim que me identifiquei, assim, a ponto de falar assim, caraca, mano, eu também tenho umas coisas pra falar nesse sentido aqui, né? E aí, só que só tempo depois eu fui ter contato com o como fazer, né? Aprender a fazer, eu fui ter contato com isso depois, com 15 anos, assim, uns 2, 3 anos depois. Que aí eu vi e eu arrisquei escrever minha primeira letra, assim, de primeira rap, vez que eu recebi uma grana, assim, tipo, toquei e recebi um cachê, né, mano? Eu acho que já foi na época, assim, já do Shake na Rap, eu tinha me convertido, né, mano? Nesse processo todo, eu fazia um som, tinha um grupo aí no meio do rolê, eu me converti, né, mano? Ao evangelho e tal. Continuei com o meu grupo normal, mas aí com o tempo eu comecei a sentir essa necessidade de falar sobre a minha fé e sobre as coisas que eu acreditava. E aí nessa pegada acabou que o grupo todo também acabou indo parar na igreja, se converteram também, e a gente decidiu falar sobre isso. E aí foi todo um corre, mano, mas depois quando a gente gravou o primeiro disco, em 2005, na época era uma crise real, assim, eu nem lembro, mano, talvez, sei lá, foi... sei lá, R$400, tá ligado? Tipo, o cachê, tá ligado? Mas que foi muito louco, mano. Agora... Depois aconteceu outras coisas, começou a rolar umas paradas mais legal, assim, né? Tipo, consegui... Mas, assim, uma coisa que eu lembro, né? Assim, foi a primeira vez que eu fiz uma compra, assim, só com dinheiro disso, assim. Isso pra mim foi muito louco, assim, tipo... Foi fenomenal pra caramba, assim, tipo... Chegar no mercado e passar tudo, assim, tá ligado, mano? E... Tipo assim, crédito ou débito? Falei, não, vou pagar com rap, mano. Pá, tá ligado? Pra mim foi tipo isso a experiência, assim, vou pagar com rima esse bagulho. Então, isso eu lembro, assim, a primeira vez que isso aconteceu, eu lembro, assim, muito, muito claro, cara, que foi assim, voltei pra casa me achando, sei lá, mano, falei, caraca, mano, sou o Mano Brown da parada, sou o Tupac, tá ligado, mano? Caramba, fiz a compra do mercado, tá ligado? Com dinheiro de rap e tal. Então, assim, são lembranças boas, assim, que eu tenho da parada, assim, que me faz, assim... ser muito grato, mano. Muito grato mesmo. Viagens, rolê que eu já fiz.
basicamente 90% dos rolês que eu já dei na minha vida foi por causa de música. Então, pra quem vem de onde eu vim, é muito louco, né? Tipo, meu pai, minha mãe, são pessoas que... minha mãe foi andar de avião a primeira vez no meu casamento, tipo assim, uma senhora já de cabeça branca. Então, assim, não era comum, né? Pra quem vem de onde eu vim. E aí, de repente, do nada, eu tava fazendo vários rolês, mano, voando pra lá, pra cá. Tudo por causa de música. Então, assim, pô, isso aí pra mim é um bagulho, mano, sem preço, assim, é muito louco, muito louco. Cara, eu tive uma base, assim, familiar muito boa, graças a Deus, cara, assim, eu não posso reclamar, assim, tipo, meu pai e minha mãe, mesmo uma época que houve uma separação dos dois, assim, eu nunca tive ausência de nenhum deles, assim, então eu sempre tive uma base muito boa, passamos por muita coisa junto, então me deu uma noção de família, assim, boa, né? Quando eu montei a minha família, né, mano, tipo assim, essa noção, ela vem sendo aprimorada, né, sempre, né? Principalmente depois do nascimento da minha filha, cara, que aí essa noção, acho que ela meio que... Eu consegui ver, assim, o quadro todo, assim, do que é isso. Amor, quanto na questão da responsabilidade, do fechamento mesmo, assim, aquela parceria, aquele time, né, mano? Tipo assim, olha, aqui dentro é um pelo outro, tá ligado? Aqui dentro ninguém tá competindo, é um pelo outro, né? Então, assim, isso me deu uma noção melhor, assim, do que é. Então, pra mim, hoje, mesmo eu que já vim de uma base legal de família, pra mim, hoje, assim, ela é... Pra mim, o meu alicerce real, assim, tipo assim, eu sei que é clichê pra caramba falar isso, a família é a base, é o alicerce, mas é que de fato eu sei que talvez sem minha família eu posso desmoronar, então tipo assim, é de fato um alicerce. Perdi irmã, perdi mãe, tô tendo o privilégio de cuidar do meu pai, né, a morte da minha mãe eu que cuido do meu pai, então isso pra mim tá sendo um privilégio e uma escola, assim, absurda, mano, pra mim, tá ligado? Porque hoje eu tenho dentro da minha casa um contexto, assim, de uma pessoa... No fim da vida, né, tipo assim, lá com seus 80 e poucos anos, e uma pessoinha chegando nos primeiros meses de vida. Então, assim, esse paradoxo e essa balança, assim, é muito louco, assim, me dá uma lição diária, assim, absurda, de como se parece, inclusive. É louco, assim, tipo, a gente almeja tanta coisa e quer ser tanta coisa, mas a gente chega aqui uma criança e a gente vai embora também quase como uma criança, tá ligado? Dependendo das pessoas, precisando de cuidados. Então, assim, é uma lição, mano. É uma lição. Antes de tudo é isso, mano. Base, alicerce e uma baita de uma escola, velho. Família é uma faculdade, tá ligado? O bagulho é doido. Eu tenho passado por uma reciclagem, assim, cabulosa, assim, dentro de mim com relação à arte. Porque, assim, eu sempre fui apaixonado pelo fazer, né? Fazer a música, escrever, compor, gravar e ouvir assim, falar, caraca, isso tá bom, tá ligado? Só que aí, cara, você, no meio do caminho, você se envolve com coisas, né? Você faz, você lança, você grava, você faz um CD, você sobe na plataforma e automaticamente, quem faz isso espera que isso tenha uma resposta de alguma forma, é óbvio, né? Ninguém vai ser hipócrita, né? Se a gente lança, a gente espera que as pessoas ouçam, a gente espera que as pessoas comprem, a gente espera que isso retorne. E eu caí numa armadilha, assim, uns anos atrás, assim, que é começar a colocar a minha satisfação nesse resultado final, mercadológico da coisa, né? E eu não percebi o quanto que isso era problemático, eu só percebi o quanto que isso era problemático quando fazer música, pra mim, começou a virar um problema, um negócio enfadonho, assim. O assunto me deprimia, assim, música, o bagulho me dava meio que... Mas você acha que o mercado que te impôs isso ou você acha que é tipo uma coisa que acontece com todo artista? Eu acho que é uma crise de qualquer artista, cara. Tipo assim, não é algo imposto. O mercado ele tem um ritmo, óbvio, né, mano? Tudo que é produzido tem um ritmo. Então você precisa suprir, você precisa manter. Legal, isso pra arte não é tão maneiro. A internet acelerou mais ainda esse processo, né? Se antigamente você fazia um disco cada 1 ano e meio, 2 anos, agora a galera quer uma música por mês. Então assim, acelerou um processo. Mas tudo bem, dá pra lidar com isso. Então eu acho que não é um lance imposto, mas eu acho que culturalmente, cara, a gente tá numa época muito focado em resultados, assim, a ponto de anular, alienar o processo da coisa. É o resultado que é. Então isso tem muito a ver com internet, mano, com rede social, com tudo. Então a gente faz uma parada e o nosso regozijo naquilo tá sempre no resultado daquilo e não no, pô, mano, olha o que a gente fez, que parada bonita, tá ligado? Independente, mano, se isso rendeu pra caramba ou se não rendeu. Antes de tudo, foi feita uma parada, né, mano?
foi viral, uma parada nasceu ali, tá ligado? Então, tipo assim, eu tô passando nesse momento por essa reciclagem de voltar a me apaixonar pelo processo de fazer a parada. Onde o artista tem que ser completo é dentro do laboratório dele, criando, mano. É ali que ele tem sua recompensa, tá ligado, mano? O resto é consequência, mano. Vendi, legal, fiz uma grana. Se eu pinto telas, vendi uma tela, fiz uma grana. Pus uma música, a música deu um viral, ganhei uma grana. Isso é consequência de um trabalho. Mas assim, a satisfação não pode estar ali. Porque assim, se a minha satisfação tá nisso, eu sou mais um comerciante do que um artista. Eu sou mais um vendedor do que um artista, né, mano? O artista tem que se regozijar na arte. Então eu tô nesse processo, mano, assim, porque eu sempre fiz por fazer, mano. Eu sempre, no começo de tudo, assim, eu bancava o rolê pra funcionar, mano. Eu trabalhava numa fábrica e eu bancava a gasolina pra ir tocar, eu bancava o equipamento, eu bancava. Então, assim, porque era um amor absurdo pela parada. Em algum momento, isso parece que muda e você fala assim, não, mano, agora eu preciso... E amém, não tem problema, né, fazer uma grana com a parada. Mas assim, eu não quero que seja o principal motivador da minha parada, isso eu não quero. E passando por esse processo de reciclar isso dentro da minha mente, me apaixonar de novo pelo processo de criar, né, eu me deparei com o nascimento da minha filha, assim, que isso também mexeu muito comigo artisticamente falando, assim, porque eu tive minha filha já com 44 anos, né, mano? Então, assim, quando ela estiver na adolescência, eu vou ser um senhor de 60 anos. E eu não sei o quanto que em termos de comunicação, eu vou estar distante da geração dela. Então eu quero deixar muita coisa feita agora pra ela ouvir, tá ligado? Pra mostrar pra ela o que seu pai fazia, tá ligado? Então, tipo assim, me motivou a voltar a fazer. Voltei projetos antigos que eu tinha saído, que eu tinha parado. Eu lancei um disco ano passado. No mês que ela nasceu, eu tinha lançado um disco. E eu tava ciente pra mim que era meu último trabalho. Eu até tinha comentado com alguns amigos. Falei, mano, eu vou parar com essa parada, eu vou caçar outra coisa, vou fazer da vida e vou deixar esse bagulho pra lá. E aí, assim, eu fui convivendo com ela e tendo essas ideias de falar assim, mano, eu quero que tenha coisas pra ela ouvir e falar assim, caraca, olha o que meu pai fazia, tá ligado? Então eu falei, não, mano, não vou parar não, velho, vou fazer. Aí já emendei o ano, já comecei o ano com um projeto de um EP colaborativo com outro mano, voltei com um projeto antigo que eu tinha parado, pra lançar, mano, vou lançar e tá aí, vai tá aí na internet pra sempre, tá ligado, mano? Então, tipo, é uma paradinha que eu quero que role, assim, dela, sei lá, dar um play pras amiguinhas dela, assim, falar, olha aqui o que meu pai faz, tá ligado? Então eu vou fazer, mano, e continuo apaixonado por música e reforçando essa paixão e esse amor pelo fazer e só, entendeu?